Glorificado seja o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo privilégio de estar na tua casa no início do ano. O tema da mensagem de hoje, meus amados irmãs e irmãos, é guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Estamos no início do ano, momentos de reflexões, momentos de fazer balanços, mas também momentos de fazer planos. Deixa eu ver aqui se vai. E a pergunta que fica é: quem tem planos e sonhos para 2025? Anseios, objetivos. Amém. Mas a grande questão, e hoje a gente vai meditar e se aprofundar sobre como esses planos, esses projetos, eles se conectam com o Senhor. Como os nossos planos e projetos devem se conectar pelo Senhor. E nós temos dois caminhos: traçar os planos por nós mesmos e executar por nós mesmos, e bater na cara na parede por nós mesmos, e talvez não aprender por nós mesmos, e continuar num ciclo sem fim. Ou nós podemos mudar de perspectiva e buscar planos de Deus para nós, que Ele nos dê esses planos e que nós os executemos guiados pelo Espírito Santo. Mas quando a gente fala de planos, tem duas pessoas que me inspiram muito sobre os planos na forma negativa. Quem conhece? Está aí, passa para mim, Gui, por favor. Quem conhece o Pink e o Cérebro? Se condene. Quem não conhece, é um cartoon e eles todos os dias eles começavam com uma pergunta: o que nós vamos fazer hoje? Fazer o que nós fazemos sempre, nós vamos dominar o mundo. E teve um episódio de final de ano que eles estavam planejando o próximo ano. Aí o Pink perguntou para o Cérebro: Pink, qual é o plano para o próximo ano? O que nós queremos sempre: emagrecer e ficar rico. E que em nome de Jesus esses planos não tem nada ruim em querer prosperar financeiramente, não tem nada ruim em ter saúde, mas a grande questão é e sempre será sobre se os nossos planos foram gerados em Deus. E quem quer ser guiado pelo Espírito na concepção desses planos? É algo teoricamente óbvio na teoria, mas na prática é algo muito difícil de executar e algo muito difícil de ver, né? Tem uma brincadeira que dizem, eu acho que é mais difícil do que enterro de anão. Nunca ninguém viu enterro de anão, eu pelo menos nunca vi. Mas você ver pessoas que se dispõem efetivamente a mudar a sua mente para ouvir Deus e querer os planos de Deus para a sua vida, muda completamente a tua macrovisão. Aí nós nos aproximamos efetivamente dos servos. E obviamente, meus amados irmãos, que não há nenhum problema em fazer planos. Provérbios 16:1 vai dizer: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Faça o plano, mas aguarde a resposta do Senhor. No verso 3 do mesmo capítulo 16 vai dizer: consagre os planos ao Senhor e serão bem-sucedidos. E nós temos outros provérbios, outros textos bíblicos que diz que planos nos levam à fartura. Planos fracassam por falta de conselho, tanto dos sábios como do próprio Deus. E que nós possamos entender
O próprio Mestre Jesus, falando sobre a importância de ter planos, em Lucas 14, 28, ele diz: quem vai construir uma torre e não planeja inicialmente se vai ter os recursos para finalizá-la? Para chegar lá no meio do caminho e não ter recurso, não ter material ou não ter servos para concluir. É natural, é racional ter planos. Mas os planos do mundo, e quando eu falo mundo aqui são pessoas que não são guiadas por Deus, não são servos de Deus, não são cristãos, em que se baseiam os planos do mundo? É muito diferente do Pink e o cérebro. Quero emagrecer, quero ficar rico, quero viajar, quero conquistar, quero mudar de casa, quero ter, fazer, usufruir. E por trás desse plano tem sempre as palavras: eu, meu, agora, quero. Uma corrida desenfreada por conforto, uma corrida desenfreada por autorrealização, por mostrar muitas vezes aos outros o que se quer atingir. E o mundo se tornou especialista em planos. Consultorias ganham os milhões para fazer planejamentos estratégicos de 5 anos, de 10 anos. Governantes se reúnem nas cúpulas para traçar meta de carbono para 2050. E eles não cumprem. E nós colocamos planos. Só que o apóstolo Tiago, ele nos faz um alerta: cuidado, cuidado, cuidado. Você que diz que vai para lá, vai fazer acolá, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E qual é o desafio da Bíblia? É você compreender ela dentro de uma macrovisão. Plano não é ruim, desde que seja consagrado com Deus, mas essa dependência diária tem que ser o caminho do plano. Eu tenho que ver e usufruir. Grandes pessoas famosas, eles têm agora chegado na loucura de acumular os bilhões e os trilhões para depois entender que vai ter que devolver tudo como filantropia. E muitas pessoas estão fazendo esse caminho. Nada contra acumular e prosperar. E agora já tem outras vertentes que dizem: cara, você tem que gastar tudo em vida, não deixar nada para ninguém. Mas é o ser humano querendo encontrar a satisfação e o controle do futuro. E como a Igreja de Cristo, ela tem vivido os planos. A primeira pergunta, quando a gente vai para o mundo não quer saber de Deus, não sabe de Deus, está nem aí para Deus, deixa Deus totalmente fora dos seus planos. Mas a pergunta que fica é que se na Igreja de Cristo está muito diferente ou não. Primeiro, temos feito planos? Se não tem, faça. Deus deu aos humanos uma capacidade de planejar, de sonhar. Mas esses planos são planos de Deus? Busco consagrá-los, busco orientação, busco ter na balança planos naturais e planos espirituais, planos momentâneos para a semana, para o mês, para o ano de 2025 e planos eternos? E nós precisamos do Senhor para nos orientar. O profeta Isaías vai nos dizer em Isaías 55, o Senhor alertando o povo de Israel: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Então toda hora nós temos que voltar para o Senhor. Senhor, eu sei que os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Me orienta. O profeta Jeremias 17 vai nos alertar que desesperadamente corrupto e enganoso é o coração humano. E se nós aprendermos com a Bíblia, isso nos leva a um local de humildade. O meu pensamento não é o meu pensamento do Senhor. O meu coração, muitas das vezes, pode gerar coisas que não são virtuosas. E que o Senhor nos guie em 2025 na concepção dos nossos planos e dos nossos sonhos.
A pergunta que fica é se no espaço da minha agenda e da minha pauta de 2025 tem planos de disciplinas espirituais. Todo mundo tem metas, né? O cara que é atleta quer chegar a um outro nível de atleta. O cara que está no mercado corporativo quer atingir outras metas. E essas metas, por si só, dentro do comportamento humano, diz que a questão da alta performance é toda vida você tentar caminhar um pouco mais. E por que na vida espiritual não é desse jeito? Por que se eu li a Bíblia, se eu estou lendo a Bíblia, que é desejável, eu não traço metas de ler mais? Por que se eu estou tendo uma vida de oração, eu não aumento esse tempo? Por que se eu fiz ou não fiz jejum, eu não incluo jejum na pauta? Por que se eu nunca fiz algo relacionado à piedade e ao serviço, eu não incluo que esse ano eu vou servir? Por que eu não me abri para a comunhão esse ano? Eu vou colocar assim, eu quero me abrir à comunhão. Por que eu não coloco questões espirituais no meu planejamento? Por que nós, e eu falo aqui igreja em geral, nós não colocamos essas questões? E abra suas Bíblias, por gentileza, em Atos capítulo 16. Enquanto vocês abrem, eu vou dar um breve contexto que é um grande alerta de Deus para nós. O apóstolo Paulo, aqui o contexto da sua segunda viagem missionária. Já tinha feito a primeira viagem, voltado para Jerusalém, gerado um concílio, que era aquela briga entre os judeus religiosos que queriam a lei, e Paulo, que tinha sido chamado a pregar aos gentios, ele ia para o campo missionário, ele voltava, esse negócio de circuncisão, esse negócio de lei, não é isso? E Pedro entra no circuito, Tiago entra no circuito e diz, não é bem assim não. É graça. E o evangelho é para todos. E Paulo estava no melhor contexto favorável para ele expandir uma viagem missionária. Porque a igreja estava entendendo que os gentios, os não crentes, eram alvos. E nesse contexto, Paulo, um homem sábio, ele traça um plano para a sua segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária, é nessa viagem que ele encontra Timóteo, é nessa viagem que ele vai com Sila e com outros trabalhadores do seu pelotão de elite para fazer essa viagem. E contudo, todavia, entretanto, o Senhor tem muito a nos ensinar sobre como fazer planos. Porque Paulo tinha um plano espiritual e que o Senhor teve que ensinar algumas coisas para Paulo. Se Paulo escreveu um texto do Novo Testamento, via os altos céus, recebia download de Wi-Fi bíblico, ele precisava do Senhor para ser guiado em suas missões, quiçá nós. Vamos ao texto sagrado, está a partir do verso 6. Se você puder projetar o texto corrido aí, e na NVI eu te agradeço. Depois a gente volta para a apresentação. A visão de Paulo em Troade, esse é o título da NVI. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Misia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos da Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias.
Com esses ensinamentos de Paulo, meus amados irmãos, temos algumas boas lições aqui. Pode voltar para a apresentação, por favor, Gui? A primeira delas é que Deus diz não para planos espirituais. Tem algo mais espiritual do que você cumprir a grande comissão de Cristo? Ide por todo mundo e pregai a toda criatura? Era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. E ele é impedido 2 vezes de não pregar em um determinado local. E o que nós aprendemos aqui, que o Senhor ele tem um plano macro, que é a sua palavra de Deus, e ela nunca vai ser ferida ou repelida, mas dentro da execução desse plano, o Espírito Santo ele pode guiar por caminhos, por estratégias que são específicas. E Paulo teve sim um plano espiritual, virtuoso, onde o texto é muito claro. E o Espírito Santo o impediu. Se Paulo teve planos espirituais impedidos pelo Espírito Santo, será que nos cabe pelo menos a reflexão sobre os nossos planos naturais e humanos? E eu acredito muito, meus amados irmãos, que nenhuma decisão relevante do cristão deve ser tomada por si mesmo. Não temos essa capacidade. Onde eu vou morar? Onde eu vou trabalhar? Que igreja eu vou servir a Deus? Com quem eu vou me casar? Se vou ter, se não, né? Quantos filhos eu vou ter? Porque ter filhos é bíblico. E esses planos têm que ser gerados no Senhor. Porque, como eu disse, senão corremos riscos de fazer planos por nós mesmos, decidir por nós mesmos, bater a cara na parede por nós mesmos e talvez aprender ou não e continuar esse ciclo. E dentro de fazer planos espirituais, um sábio homem de Deus me deu uma lição que eu levo para a vida, que é uma simples frase: Senhor, mostra-me o lugar da minha obediência. Porque se eu estiver fora do lugar da obediência do Senhor, eu estou em desobediência. E óbvio que a misericórdia do Senhor, mas ele falou já um pastor idoso dos seus cabelos brancos, eu aprendi que o meu maior desafio enquanto homem é toda hora perguntar: Senhor, me mostra o lugar da minha obediência. Porque eu posso estar em um local que o Senhor não me pediu para estar. Ponto 2. Deus diz não para planos efetivos. Temos dúvida, meus amados irmãos, e aqui eu destaco as cidades do plano. Frígia da Galácia, a província da Ásia. Paulo era um homem muito acima da média da sua época. Um cara acima da média no nível intelectual, teológico, cultural. Era um cara muito, muito capaz. Conhecedor da cultura romana, da cultura grega, das regiões. Foi forjado aos pés de Gamaliel, um grande rabino, poliglota. E Deus seleciona esse homem, e esse homem ele faz o melhor plano na ótica humana. Porque ao ver essas cidades, a gente passa pelo texto, então entende. Mas se formos para o mapa, Paulo ele fez o que o Waze faz para nós esses dias, que é tentar ter a rota mais efetiva e produtiva. Na primeira viagem ele fez um arco, descendo de Jerusalém e subindo. E na segunda viagem ele fez um arco de Jerusalém, fechando um ciclo que em logística a gente chama, que é o ciclo de Gota, né? Que é o Gota, a rota perfeita. E dentro dessa rota ele pensou: quais as cidades que eu vou passar que são relevantes, que tem pessoas e público para ouvir o evangelho, e que eu consiga sair de cidade em cidade levando essa mensagem.
Plano extremamente efetivo e bem estruturado, sim ou não? Sim. Só que ele bate numa cidade, Deus manda ele mudar, ele trava na outra e Deus diz, vai para Troade. Só que a Bíblia, ela tem alguns detalhes. Deus não disse, sai aqui de Barueri e vai para Santana de Parnaíba, não. Era 300 quilômetros de distância a pé. 300, o plano. Então, por conseguinte, Paulo estava 300 quilômetros distante do GPS espiritual de Deus. E ele teve que seguir para o local onde o Senhor estabeleceu. Andando, uma viagem de 300 quilômetros a pé, meus amados irmãos, é mais ou menos daqui para Ribeirão Preto, imagina. E foi isso que ele fez para buscar estar no local onde o Senhor os guiou. E muitas das vezes nós fazemos o que o grande apóstolo fez. Eu faço o melhor plano e faço a melhor parceria com Deus, na nossa visão. Senhor, eu entro com um plano, tu entra com poder. Senhor, eu tenho um plano perfeito, Senhor. Eu quero fazer, eu quero conquistar, eu quero ser. E eu vou te dar uma glória, Jesus. E o Senhor vai ser glorificado, Jesus. Será? Será? Porque muitas das vezes nós somos especialistas em fazer esse tipo de plano. E o pastor André Fernandes, ele nos abençoou a igreja alguns anos atrás, ele falou, mas quem está disposto a ser uma folha em branca de Cristo, assinar e dizer, Senhor, o que seguir, eu vou. Terceiro ponto. Deus revela o seu plano. Está no verso 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Estava desconectado, ouvi, fui para Troade, que era o local, e lá em Troade Deus revela o plano dele, através de uma visão. E Atos dos Apóstolos, a visão e o agir do Espírito Santo era tão sobrenatural que esse era o plano de fundo. Pedro teve uma visão sobre Cornélio, Ananias teve uma visão sobre onde Paulo estaria exatamente na casa da rua direita. E nesse contexto, Paulo ele recebe uma visão inquestionável. Um homem da Macedônia clamando, venha, ajude-nos. E Deus é muito gracioso, meus amados irmãos. Deus é tão gracioso que ele podia dizer, vai do teu jeito aí mesmo e vê que vai dar. Mas gente, Senhor, me perdoa, estou desalinhado, me mostra, me guia, me orienta. Ele continua e aqui ele mostra o plano perfeito. E aqui Paulo, o Espírito Santo fala de diversas formas. Fala através de nós, através de uma convicção interior. Pessoas escutam voz audível. Fala através da palavra de Deus. Fala através de profetas. Mas tem vezes, meus amados irmãos, que o Senhor quer falar tanto com a gente que Ele monta um outdoor na Castelo só para a gente. E foi exatamente o que Ele fez para Paulo. Paulo, eu vou desenhar. Você não está entendendo qual é o meu plano? Não é Ásia da parte não. Eu quero que a gente comece pela Macedônia. E o Senhor ele é muito gracioso em nos guiar dessas formas. Muito, muito gracioso e misericordioso. E Jeremias 29:11 vai dizer, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então o Senhor ele tem um plano
que é muito melhor do que os nossos. Ponto 4. Obediência radical. Olha o que está no verso 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. E aqui, preparando-nos, os teólogos vão dizer que era Lucas que estava escrevendo, e muitas vezes, a gente estava aqui, entrou e não sabia o que aconteceu. Paulo desceu com o download e disse, bora, agora eu sei onde é o destino. E a palavra que fala que é imediatamente. O que significa imediatamente no grego profundo? É imediatamente mesmo, gente. Rápido. Agora. Não vou perder mais tempo. Entendi o porquê que eu estava tentando entrar em algumas cidades e não estava fluindo. Agora eu compreendi que o plano de Deus é na Macedônia. E imediatamente eu fico imaginando os irmãos lá de Paulo. Tem certeza, Paulo? Já andamos 300 quilômetros aqui para Troade. Troade também é uma cidade relevante. Dá para ficar mais um tempinho aqui não, Paulo? Macedônia dá mais uns 180, Paulo. E aqui Paulo nos ensina uma grande lição. Obediência radical. Se Deus nos fala, nós temos 2 caminhos. Não, na verdade, 3. Obedecer, fingir que não é com a gente, ou desobedecer. E os 2 últimos é a mesma coisa de desobediência. E Paulo, ele ligou diretamente o GPS espiritual para a Macedônia. E nós temos que entender, meus amados irmãos, e eu tenho aprendido que o evangelho, mais do que o amor, é uma fé pautada na obediência. O próprio apóstolo João, ressaltando, e óbvio, por que a obediência é mais relevante do que o amor? Porque amor é o fim, a obediência é a constatação. É aquela mulher que pergunta para ele, você me ama? Não fez nada para mim, não mandou flores? Precisa de ter algo que ateste aquele amor. E o Senhor falou através do apóstolo João, aquele que me ama, me obedece. Lá no Antigo Testamento, através do profeta Samuel, foi dito, obediência eu quero e não sacrifícios. E quando a gente começa a entender os grandes homens de Deus, eles tiveram um nível de obediência radical acima da média. Apesar das imperfeições, apesar das dificuldades. Imagina Josué com um exército de guerreiros experimentados vencendo toda a batalha com o melhor plano para Jericó. Vamos conquistar. Jesus, vamos rodar 7 vezes em volta da cidade. Imagina esse homem compartilhando a sua visão com os seus generais, comandantes, soldados. E aquele povo radicalmente obedeceu. E nós temos que entender que não adianta receber o plano de Deus, o download de Deus, e se nós não obedecermos, é muito, muito complicado, meus amados irmãos. E temos que ter clareza, isso é muito instrutivo para a igreja. Temos a maior fonte de toda obediência, que é a palavra de Deus. Essa é para todos, de todos os tempos, de todas as eras. Essa é a obediência máxima. Mas dentro da obediência máxima, o Senhor vai ter pontos de obediências individuais para nós, que não ferem a obediência máxima. E eu posso, eventualmente, estar em discordância com Deus, fazendo algo que teoricamente é espiritual, de bom grado, mas o Senhor, eu entendo, não fere a macrovisão bíblica, mas você está fora do que eu quero para você, para essa semana, para esse mês, para esse local, para esse território, para essa empresa.
e que o Senhor nos guie. Ponto 5, meus amados irmãos. Eu queria ler um outro texto com vocês, perdão. E o que é interessante é que a Bíblia... Por que eu amo a Bíblia? Porque é mais de uma das formas que atesta a sua veracidade. Ela não esconde as dificuldades dos seus heróis. Esse texto poderia ficar muito comprimido. Como assim Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de entrar numa cidade? Mas, em geral, a Bíblia é sobre imperfeitos que fracassam e, através de um Deus perfeito, aprendem. Olha o que aconteceu com Paulo anos depois, em Atos 21. Se puder colocar o texto aí, Gui, eu te agradeço. Não mandei para o multimídia. A partir do 10 ao 13. Anos depois, olha o quanto Paulo amadureceu e cresceu sob ser guiado pelo Espírito. Diz assim a Santa Palavra de Deus. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou um cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés e disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Olha a obediência radical desse homem. Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Esse é o nível de obediência que o Senhor quer que nós cresçamos e venhamos amadurecer. Tem um certo pastor e ele conta muitos testemunhos, e eu lembro uma pregação que o Getúlio falou sobre pessoas que têm um nível, acho que foi no núcleo de ensino, que pessoas têm um nível de fé e de conexão que é tão absurda que o nível de obediência ele nos constrange. E tem outro pastor que ele fala que, Senhor, eu quero ter o nível da obediência de 5 segundos. Que não demore 5 segundos do Senhor falar e eu obedecer. E ele conta testemunho, e ele vem de uma situação muito difícil e tudo, e na igreja ralando muito para ter o seu primeiro carro, o Senhor diz: vai lá e dá esse carro para o missionário. Ele olha para a mulher: eu vou fazer algo que você não vai gostar, mas depois a gente se acerta. Ele vai lá, entrega a chave. E resumindo, em cada senhor ele brinca com as pessoas. Ele diz que já ganhou e já deu mais de 14 carros. Já fiquei de pé, já teve 2 carros na garagem, já chegou carro que mandaram para mim que eu não sei de onde veio. Obediência radical. Que não venhamos perder 5 segundos para... E o que é interessante é que a palavra de Deus ela nos orienta, nos exorta e nos instrui. E hoje o Senhor ele fez um bom teste comigo. Estava ali na intercessão com os irmãos e disse: investe. Faz a Santa Ceia com as crianças antes do final do culto. Eu disse: Senhor, tá bom, Senhor, obediência radical. 5 segundos. Vamos lá. E é sobre isso durante toda a nossa vida. O quanto nós estamos dispostos ou não de ouvir o Senhor e obedecer radicalmente. Ponto 5. Não há clareza durante o plano. E aqui plano eu coloquei com letra maiúscula, porque esse é o bom plano, o plano de Deus. Verso 12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e principal cidade daquele distrito, e ali ficamos vários dias. Paulo, talvez mais ressabiado das pancadas que ele levou de não conseguir, Senhor, tenho clareza que é Macedônia, sei que é lá, e eles ficaram vários dias ali. E agora, Senhor, qual é a fase 2 do plano? O que é que tem que fazer? A Bíblia não deixa claro, não sei se estava entendendo o contexto cultural, estava intercedendo, não sei. Mas ali vários dias, com certeza não foi 2 dias. Deve ter sido alguns dias, eles e a sua equipe missionária discernindo. E por que é importante pensar que durante o plano nós não compreendemos o plano? Pensa num Deus que diz para Abraão: sai da tua terra,
Senhor, me dá mais coordenadas do plano? A terra que eu vou te mostrar. Ponto. E ao longo do plano, o Senhor, por algumas décadas, foi revelando e gerando esse plano a Abraão. Imagine o plano que Moisés recebeu. Vai, liberta o meu povo. Mas eu vou endurecer o coração do faraó e não vai ser fácil não para que o meu nome seja glorificado. Imagine o plano de Davi. Você vai ser rei de Israel, ungido. Entre isso e ser rei, o que aconteceu? Guerra, batalha, perseguição. E muitas das vezes a gente quer fugir do plano de Deus, que muitas das vezes durante o plano nós não conseguimos ter clareza completa. E qual é o grande plano? Qualquer plano micro nosso, ele está atrelado a um grande plano. Glorificar a Deus e se encontrar com Ele na Nova Jerusalém. Então qualquer plano que eu estou nessa decorrência e Deus está sendo glorificado e eu estou mais perto da Nova Jerusalém, você diz, Jesus, mas eu não estou entendendo, mas está doendo. Eu disse, minha rota é glorificar o meu filho, te transformar segundo o caráter do meu filho e te levar para a Nova Jerusalém. Jesus, mas não faz sentido. Você não sabe qual é o plano total. A minha rota é te transformar segundo o caráter do meu filho, glorificar o nome dele, para que você se encontre conosco na Grande Jerusalém, na Nova Jerusalém. Então, meus amados irmãos, durante o plano não faz sentido. Olha o que aconteceu na Macedônia. E eu quero que a gente entenda, Paulo tentou em algumas cidades, não deu certo, o Espírito Santo mandou para outra. Chega na Macedônia e ele começa a refletir, discernir no Espírito Santo. E o primeiro contato que ele tem ali é com Lídia. Uma mulher que de pronto aceita o Senhor, convida os missionários para a sua casa, abençoa, e ali eles têm um momento glorioso. Paulo olha para o plano e diz, Senhor, que plano, hein? Estava ali meio perambulando e aqui a mulher que eu prego, ela já aceita, um coração aberto, disposto. Só que dias depois, na mesma cidade, ele vê uma mulher que adivinhava por espíritos imundos. E ali, incomodado com aquela situação, ele liberta a mulher dos espíritos. Bênção ou tribulação? Bênção. Libertou a mulher do espírito, a igreja deu glória. Mas logo depois disso ele é preso. E aí, o plano é bênção ou é tribulação? Dependendo da fase durante o plano, você não sabe. Senhor, alguma semana eu estava lá no glória, no xerebecanta ali na casa de Lídia, só bênção. E agora eu estou preso. Não. Aí imagine depois, vai apertando. Açoites. Tudo isso e Paulo observando, Senhor, que plano é esse? O que é que eu vim fazer aqui na Macedônia? Aí, terremoto. Casa do carcereiro é salva, família do carcereiro é salva. É bênção ou é tribulação? Aí Paulo olha para o plano, Senhor, se era para vir aqui, eu apanhava de novo, para ver o que eu vivi com essa família. E o que é que Paulo nos ensina sobre essa jornada na Macedônia? Nós temos que seguir a jornada, tendo clareza sobre o plano de Cristo, entendendo se Cristo está sendo glorificado na jornada e se nós estamos nos aproximando para Nova Jerusalém. Porque durante, corremos o risco de estar sempre nesse imediatismo. É bênção ou é tribulação? Depende da circunstância. Vai ter que, no mesmo plano, pode ter situações distintas. Eu gosto sempre de falar que Cristo ele não tem nenhum compromisso com a nossa satisfação aos nossos moldes. Ele tem compromisso em nos transformar segundo o caráter de Cristo. Segundo o caráter de Cristo. E a pergunta que fica para nós é, estamos em alguma missão macedônia na nossa vida? Que Deus nos mandou ir, a gente comemora e depois apanha, depois chora, depois vai e não entende. Talvez tenhamos alguma dessas missões. E que nós tenhamos a clareza do apóstolo Paulo. Porque a missão da Macedônia, quando ela se amplia no Zoom, foi apenas uma missão dentre dezenas de missões que ele passou. E uma vez questionado pela igreja, ele teve que apresentar o currículo. Passei por açoites, naufrágios, doença, peste, perigo de salteadores. Mas esse mesmo
apóstolo, ele escreve: combati o bom combate. E ele venceu e pegou a coroa da vida. Então agora é muito fácil olhar Paulo com todos os escritos deles dispostos para nós, entender e dizer que Paulo foi uma bênção, mas durante os processos muitas coisas vão acontecer. E o Senhor espera que nós sejamos fiéis e leais à sua boa e perfeita e agradável vontade. Vamos recapitular o que a gente viu nessa manhã? Pode baixar as luzes, vamos ter um momento de reflexão. Se o Moisés tiver, queria que ele viesse aqui, por gentileza. A primeira lição é que Deus diz planos não para plano espiritual. Paulo queria evangelizar e pregar a palavra e o Espírito Santo impediu. Deus diz planos, diz não para planos eficientes, efetivos, bem elaborados. Paulo elaborou a melhor rota com as melhores cidades. E Paulo disse: não é aqui, é em outro local. Temos que entender, se nos abrirmos ao Senhor, Ele vai revelar o seu plano. E quando Ele revela, nós temos duas opções: obedecer radicalmente ou não obedecer. E por fim, temos que compreender que durante o plano nós não temos clareza. É durante o plano que o Senhor vai revelar-nos. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Queria orar nesse aspecto com você. A primeira pergunta é para você que talvez não seja cristão ainda, talvez ainda não tenha aceitado Jesus Cristo e queira se arrepender dos seus maus caminhos e compreender que levou a vida por si mesmo, a sua própria sorte, fazendo tudo do seu jeito. E se você está aqui, o Evangelho, a palavra de Deus nos dá uma esperança. Aquele que com a sua boca confessa que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que Ele é o Filho de Deus e crê no seu coração, esse será salvo. Se você que nos assiste no YouTube assistirá esse conteúdo, se você quer ter esse momento de entrega, de renúncia, estando disposto a aceitar Jesus e ser guiado pelo Espírito Santo em todas as áreas da sua vida, eu quero fazer essa oração com você. Repita comigo: Senhor Jesus Cristo, creio que Tu és o Filho de Deus. Creio que Tu ressuscitou ao terceiro dia e que pagou um preço na cruz que era meu. Perdoa, Senhor Deus amado, os meus pecados, a minha rebeldia. Quero, Senhor, Te servir. Quero ser guiado pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. E o segundo convite é para você que é cristão, batizado, pertence a uma igreja, entende o métier do evangelho, do gospel, mas muitas das vezes com essa palavra compreendeu que tem sido os seus planos, a sua direção, o eu e o que eu quero. E que talvez esteja disposto a dizer: Senhor, eu quero os Teus planos. Eu quero ser guiado por Ti. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo na execução desses planos. E se você quer entregar esse 2025 para ser um ano diferente, ano para planos de Deus e não planos naturais, para planos eternos e não planos temporais, para planos virtuosos de Cristo, onde você abre mão do controle do plano e não quer mais uma fé utilitarista, onde Senhor, esse é o meu plano e faz o que eu quero, ou muitas vezes ali eu dou um passo atrás e diz: Senhor, o que Tu queres para mim? Se você quer nesse momento, no ato de fé, se posicionar nesse sentido, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você ficasse de pé. No ato de fé, no campo espiritual, estou dizendo para Deus: eu já estou de pé, meus amados irmãos, por isso eu não preciso ficar de pé.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eis a tua igreja. Aprendemos com a tua santa palavra, Pai, que não queremos mais os nossos planos, que não queremos mais caminhar por nós mesmos. Queremos, Senhor Deus amado, ser guiados e orientados pelo teu Santo Espírito. Gera em nós, Senhor Deus amado, planos espirituais. Da mesma forma que o Senhor alertou Paulo que ele estava fora da rota, nos alerta, Senhor. Nos mostra o caminho, nos mostra a direção, nos mostra onde está, onde não está, o que fazer, o que não fazer. Queremos ser guiados por Ti, em nome de Jesus. Guia os nossos planos, mas humildemente te peço, nos dá uma obediência radical, Senhor, para Te ouvir e Te obedecer, para não murmurar, para não questionar, para sermos servos obedientes, diligentes e corajosos em Te obedecer. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a seguir o padrão do Teu Filho, que foi a fonte de toda obediência e obedeceu até a morte de cruz. Eu queria chamar a Vilminha aqui, porque ela faça uma última oração conosco. Pode vir. E eu não sei se você já tinha planos de Deus na sua mente, eu não sei se durante essa oração o Senhor já foi gerando alguma coisa na sua mente, mas eu queria que a Vilminha orasse pelos nossos planos, os planos de Deus em nós e através de nós, nesse ano de 2025. Pai, em nome de Jesus, é no Teu nome que nós estamos aqui, é no Teu nome que nós clamamos, é no Teu nome que nós suplicamos, Senhor. E pedimos mesmo, Pai, não seja mais nós a viver, mas seja o Senhor a viver, Pai. Não seja mesmo os nossos planos, porque os nossos planos são falhos, os nossos planos estão tão distantes de Ti, Pai, não tem nada a ver contigo, Pai. Mas nós nos rendemos nesse início de ano, Pai, e clamamos e pedimos, Senhor, venha o Teu reino sobre as nossas vidas, venha a Tua vontade, somente a Tua vontade, Pai, porque a nossa vontade para nada serve, para nada. A nossa vontade só atrapalha a Tua vontade, Pai. Por isso nós clamamos, Pai, suplicamos como igreja e nos rendemos aos Teus pés nesta hora e pedimos, Senhor, seja feita a Tua vontade. Tu és o nosso melhor guia, Tu és o nosso melhor pastor, Tu és o nosso melhor orientador, então nos orienta em tudo que temos a fazer. Nos conduz, Pai, em pastos verdejantes, Senhor. Nos conduz, Senhor, em águas, Senhor, tranquila, Pai. Oh, Espírito Santo, seja o nosso conselheiro. Ah, Senhor, nós queremos depender somente de Ti, Senhor. Então venha, nos coloca debaixo das Tuas asas, nos coloca, Senhor, debaixo da Tua potente mão, Senhor. Assim como aquela galinha, Pai, que coloca os seus pintinhos debaixo das Tuas asas, vem e nos coloca debaixo das Tuas asas, Pai. Nos leva, nos conduz, Pai, nos orienta, Espírito Santo, traz luz, traz entendimento, e tudo aquilo que está engessado na nossa vida, Pai, seja quebrado, Pai. Tudo aquilo que está formatado, Pai, seja quebrado. Toda religiosidade seja quebrada, toda resistência seja quebrada, todo o nosso eu seja quebrado, Pai, e que não seja mais nós a viver, mas seja Cristo vivendo em nós. É que nós te pedimos nesta hora, e já te louvamos, já te agradecemos, já te bendizemos e continuamos declarando que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, e que sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada somente a Ti, Pai, e os Teus planos sejam todos eles estabelecidos e se torne verdade, se torne realidade nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém.
Você pode aplaudir esse Deus? Te louvamos, Senhor. Tua palavra é viva, eficaz, ela nos confronta, mas ela nos acolhe, ela nos bate, mas nos afaga. E o Senhor é um Deus paciencioso, um Deus longânimo, que sempre está disposto a nos instruir, a nos orientar. Glorificado seja o teu nome, digno é o Cordeiro de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Erga a sua mão como quem recebe. Nós vamos encerrar entoando ainda o louvor. Se você quiser ficar ainda recebendo um pouquinho dessa porção, fica à vontade. Que o amor de Deus, o Criador, que concebeu todo o plano para a humanidade, que a graça de Jesus Cristo, o servo obediente, que obedeceu o maior plano ao ponto de morrer morte de cruz, e que a comunhão, a consolação, a orientação do Espírito Santo, aquele que nos guia para realizar os planos de Deus em nós, esteja com você, com a sua casa. Deus abençoe. Excelente domingo.